Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Então eu tenho uma mão esquerda e uma mão direita. Isso está dentro da Torá. Sempre que a gente reza, né, a gente deixa a mão direita mais alta e a esquerda mais baixa. Tá vendo? Então, lado branco, lado vermelho. Julgamento, perdão e julgamento. Doação e recepção. É assim que funciona a Torá. Agora a gente vai pegar um pouco aqui, mexer um pouquinho com as coisas, porque a gente chega à compreensão agora exata de tudo, né? Então a gente tem, olha, 4, 10, e aqui nós temos, vamos contar, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 14 aqui do outro lado. Então a gente tem 28 aqui, ó, 28, né, com esses dois nomes abertos, mais 10, mais 14, que vai dar o Ana Berroa. Não que exatamente o Ana Berroa tenha as mesmas letras que está aqui, mas é uma alusão a esse nome de 42 letras, chamada MB, ou Membate, como a gente viu ontem na aula, que ficou um pouco difícil de entender por causa da linguagem, que é um pouco complexa. Então eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar sempre trazer tentar trazer uma coisa mais simples para vocês, né? Para vocês poderem absorver melhor. A gente faz a leitura e aí a gente traz algo mais simples. Então veja, aqui eu formei o nome de 42 letras. É super importante isso, porque quando a gente começa a observar, a gente vai ver coisas incríveis. Veja, se eu boto ao contrário, eu tenho 24, que são os 24 livros do Tanar. Não pode ter mais do que 24, não pode ter 66. São 24 livros e no próprio espelhamento do 42 nomes nós temos 24. Não existe nada além disso. Então, veja, se eu tenho o lado direito, eu tenho o lado esquerdo. No lado esquerdo vai estar envolvido o Gabriel, que está numa parte superior, que é um anjo de fogo, de rigor, mas que está em cima. Ele é um anjo separado, um arcanjo. Mas eu tenho aqui embaixo o lado negativo, o Summerman, né? Como a gente diz. Então, ele é um servo de Deus. Porque tudo está na mão de Deus, tá vendo? Lado direito e lado esquerdo. Então, vamos lá. Quando eu tenho o mundo eterno, que eu tenho a mão, tá vendo? E depois vai mais profundamente aqui, ó. Então, eu tenho a descrição da mão. Então, eu tenho o Zerati, o Kamitsá, o Amar, o Atsivar, o Gadol. São os nomes dos dedos, tá vendo? Então, eu tenho aqui. Cada um desses dedos, eles vão ter uma gematria, ó. 607, 245, 46, 163 e 43. Vamos para a mão esquerda. A mão esquerda vai ser a mesma coisa, vão ter as mesmas, vai ser muito parecido, quer ver? Olha, eu tenho, ó, tá vendo? Só que ela é ao contrário, ela começa daqui, ó, Zera, o Kamitsá, o Amar, o Atsivar
e o Gadol. Olha, mas é a mesma coisa, tá vendo? Bota a sua mão direita com a mão esquerda assim para você ver. E todas elas vão ter 20 falanges, né? Todas elas têm 14 falanges, perdão. Cada dedo, ó, eu tenho aqui no primeiro dedo a primeira falange, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 11ª, a 12ª, a 13ª e a 14ª. Lá do outro lado eu vou ter a mesma coisa. Eu tenho exatamente as mesmas falanges, ó. Então, se eu pego essa numeração da mão, e aí eu tenho aqui escrito a palavra IAD. No centro da mão, ó, IAD, né? Então, eu tenho 14, o numeral 14. E lá no outro eu tenho o numeral 14 também. Por isso que vai dar 28. Ó, IAD mais IAD, 14 mais 14, 28. É lógico que a gente não está falando da nossa mão, é uma referência, como a Torá foi feito para o homem, é uma referência ao homem. Vamos fazer o seguinte, vamos somar as duas mãos, e vamos ver o quanto vai dar. Olha, a somatória de todas as mãos, se eu pego essa mão aqui, somo ela todinha, então eu vou ter 1.118, tá vendo? É o valor que eu tenho somando todos os valores. A outra mão também tem 1.118. Então, vai dar 22,36, tá vendo? 2.236. Então, e elas 22 letras hebraicas, 3 mais 6, 9, que também vai dar o Aleph, o Men e o Tav final. Então, essas letras são, na verdade, aqui deu o mesmo valor das letras hebraicas, né? E aí também é 26 vezes 86, ou seja, Adonai vezes Elohim, porque Elohim é o lado esquerdo, é o lado de restrição e julgamento. Muito bem. Aqui, ó, nós temos também a alusão do copo de vinho, como a gente vai ver, na palma da mão, que, na verdade, está fazendo uma descrição do mundo espiritual e nada tem a ver com aquilo que nós imaginamos, né? Muito bem. O que acontece aqui, ó? O lado direito é do Eterno e o lado esquerdo é do Eterno. Ou seja, mesmo quando a gente está lá em Edom, o poder que tem lá é dele, tá vendo? É do lado esquerdo, ó. É o lado esquerdo sem o lado direito. Então, isso está descrito na Torá. Então, veja, o lado direito controla o lado esquerdo. Então, a gente não deve atacar o lado esquerdo, a gente deve mostrar os erros que tem, mas pedir proteção a Deus, senão a chapa esquenta para o nosso lado, porque de qualquer forma você pode estar atacando o Eterno, tá vendo? É o que ele criou. A gente viu isso na aula de ontem sobre a letra Reis, aquele problema todo que Cora teve. Então a gente, quando sai de lá, a gente olha, dá licença, eu estou saindo daqui, não quero mais viver isso, eu quero viver uma vida na parte central. A gente sabe que tudo vem da mão de Deus. Agora sim, eu acho que deu para a gente entender bem essa parte, né? Que tudo é criado pelo Eterno e que tudo é formado pelas letras hebraicas. A gente viu esses acidentes nas letras de ontem e nessa paraxá agora dessa semana, que é Rucat, a gente vai ver outras questões dentro das letras hebraicas. Muito bem. O que acontece aqui? Agora o Zohar ele para falar das 5 folhas rígidas. As 5 folhas rígidas, elas são essas sefirotes aqui no nosso mundo, no Malhut. Tá vendo? Aqui nós estamos em Malhut. Deixa eu escrever aqui. Elas são essas 5 folhas aqui. E o que acontece? Quando elas, então, refletem para os mundos superiores, essas outras 5 folhas de cima, elas vão refletir sobre Malhut, tá vendo? Então, ó, a árvore sefirótica está aqui, comum, então Hesed vai refletir sobre Hesed, Hod sobre Hod, e Tiferet sobre Tiferet, e aqui eu tenho Gevurah sobre Gevurah,
e ode sobre ode. Veja, essa luz aqui, ó, ela traz um espelhamento para essa luz aqui, ó, ela vai iluminar. E assim vai, cada uma dessas sefirotes, ela vai iluminar a luz aqui, a sefirote aqui de baixo, tá vendo? Ó? Cada uma delas. Só que acontece um problema. Ela vai espelhar, ela vai iluminar por espelhamento. Então, o que que acontece dentro dessa situação? Vai ter um espelhamento, aqui nós temos um espelho, e esse espelho, ele vai jogar para cima tudo aquilo que nós somos de doação e de recepção. A gente já sabe que quanto mais nós somos doação, mais a gente é doação, mais a gente está perto do doador, que é o eterno que doa para tudo e para todos. E quanto mais a gente está em recepção, mais a gente vai estar com problemas. Baixei uns desenhos aqui, até tá em turco, né? Falando da Berriná, Berriná Aleph, Berriná Beit, são as restrições, né? De Binar, de Rorimá, enfim. Então, veja, na Berriná Rorimá, aqui, ó, eu tô iluminado, eu sou só doação. Aqui na Binar a gente já teve aquele problema, né? E na Gimel aqui, ó, eu só tenho a metade de uma questão da doação. Então, veja, tudo isso é como a Torá vai funcionar. Ou você vai estar em total doação, ou você vai estar em total recepção. O ideal é que essa parte aqui esteja igual a essa parte aqui. O que que acontece, então? Conforme a gente vai tendo, né, na questão do Zivug, a luz vai se aproximando, né, a luz de doação vai se aproximando, porque a eterna é doação, e ela se afasta, se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta. Isso, quando a gente está num processo de ir para o eterno, de conhecer a Kabbalah, vai ser muito forte dentro da gente, porque horas a gente vai doar, horas a gente vai receber, a gente vai ter que começar a lutar contra essa internalidade de receber para nós mesmos, a gente vai ter que começar a trabalhar, o Eterno vai começar a trabalhar. Tem horas que vai ficar difícil, porque quanto mais essa luz se aproxima perto dessa parte mais escura que somos nós somos recepção e as forças superiores são doação, o que que acontece? Nós nos sentimos maus, porque a gente foi feito para receber, nós estamos em total recepção. Com isso vai começar esse processo aqui, tá vendo? Esse é o vaso ele está tampado, porque ele é só recepção, então ele só quer receber, ele está totalmente escuro, ele está totalmente sem doação dentro dele. Então a tampa ela tem que ser removida para que essa luz comece a entrar. Nesse processo, o vaso ele tem que começar a levantar uma forma de doação, pedir ao Eterno para que ele se torne doação. Porque enquanto ele estava em recepção, ele pode estar na igreja, ele pode sentir isso, pode sentir aquilo, pode fazer o milagre que for. Eles estão em recepção e estão usando Deus para pedidos egoístas. Então, tem que pedir a Deus, clamar a Deus de toda a alma, de todo o coração, fazer uma reza sincera e pedir ao Eterno para começar a abrir esse pote, tá vendo? Esses são os poços, né? Quando a gente vê lá os poços descritos, que Jacó tinha um poço, Miriam tinha um poço, esse era o poço, tá vendo? Um poço de água. E aí ele está todo fechado por causa da nossa recepção. Nós desejamos receber somente para nós mesmos. E aí, né? A gente já vai entender isso um pouco melhor também. Então, a tela, que agora é esse massacre que vai ser criado, ele começa, então, a ter um processo, ou seja, ele começa a ser desenhado. Vamos ver lá em cima, lá, olha, o massacre ele começa a ser desenhado, e aí ele começa, então, a ter a proporção que nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? Ele começa a ter essa proporção,
nós temos o Massar, então nós estamos aqui em Malhut. A gente sabe que o mundo, as Sefirot são divididas em 5, apesar de ter Zerampim, Malhut, Zerampim, que é uma Sefirá só, Binah, que é outra Sefirá, Rohemá e Keter. Veja, então, nessa proporção aqui, ó, essas 5 luzes a gente vai trabalhando. Quanto mais em recepção, menos eu espelho lá de cima. Então, menos eu vou trabalhar essa tela aqui. Ó. A tela está pronta e ela tem que ser redesenhada. Eu tenho que transformar essa tela em doação. Quanto de doação? 100% de doação. Só que eu vou começando gradualmente. Eu não consigo amar como o Eterno ama, eu não consigo ser como o Eterno é, eu não consigo parar de fazer Lashon Hará, de culpar as coisas, de culpar os problemas, eu não consigo fazer nada disso. Por quê? Tudo isso que é contrário aos mandamentos da Torá são questões que estão apagadas dentro de mim, elas têm que ser reacesas, está vendo? Então, isso começa numa proporção. Lembra que quando fala que Israel estava no nível 50 de impureza, eles tinham que avançar para o nível 50 de pureza? Aí, muitas vezes, pelo menos até o ano de 1995, os mundos espirituais eles tinham mantido as coisas assim mesmo. Então, as pessoas levavam tudo literalmente. Tinha um plano de Deus para isso, mas a partir do ano de 1995, quando veio os nossos sábios cabalistas, vieram, eles estudaram muito, eles sabem o que estão falando, então todas essas restrições religiosas, elas tinham que ficar num ponto onde isso não fosse o mais importante, mas o que fosse mais importante era a correção da alma e o ser humano se tornar em doação, tá vendo? Ou seja, ele espelha lá para os mundos espirituais, ele recebe, ele começou a entender a Torá por causa dos nossos sábios. Então, os sábios, eles viram que tudo era, né, essa parte de doação. Então, veja, se eu tiver com a tampa removida, agora eu preparei o maçã e a tampa vai ser removida, essa tampa ela vai começar a se transformar em uma tampa, né? Ou seja, uma tela, e essa tela vai se tornar uma tela de luz, ou seja, uma tela de doação. Quando essa tela de doação ela começa a funcionar, então eu começo a me tornar um ser de luz. O que é um ser de luz? Uma pessoa que não recebe para si mesma. Ela vem sempre para doar. Assim como os anjos são descritos na Torá, eles sempre vinham com uma bênção para as pessoas. Uma bênção, um castigo. A bênção ela é proporcional ao que a pessoa é. Veja, o exemplo de Abraham, ele abria a sua cabana e ele alimentava as pessoas. Ele não abriu uma cabana para vender quentinha, para vender comida, para ganhar dinheiro, mas ele abriu algo que ele pudesse alimentar as pessoas e ali ele pudesse começar essa retificação com as pessoas. Então era um tempo diferente, é uma questão espiritual também. Então você aprende, né, a pedir a Deus para te tornar um doador, porque você não se torna um doador automaticamente, você vai aos poucos aprendendo sobre esse sentimento e esse amor. Então é assim que funciona. E aí, dentro disso, cada vez mais você vai refletindo a luz e a luz vai entrando em você. O que nós chamamos de luz externa, ela entra para dentro de você, ou seja, o Or Hassadim, que são as luzes que nós vemos lá em cima. Enfim, veja, é assim que funciona. Quanto mais nós estivermos perto dessa configuração de receber para nós mesmos, nós estamos longe de Hashem. Quanto mais nós nos doamos, mais a gente espelha lá para cima doação, misericórdia, altruísmo, bondade, e aí aqui, ó, aqui vai refletir aqui em cima e ela manda de volta, tá vendo? Se a gente reflete bem, o próprio anjo acusador ele vai se tornar um defensor, tá vendo? E aí a gente começa a iluminar cada uma. Só que
no começo, né, a gente está bem, a nossa atuação, a gente acha que é bom. Quando eu era religioso, eu achava que eu era bom. Caramba, quando eu comecei a descobrir, falei, caraca, eu era um cara muito ruim, porque a religião ela tem essa coisa de fazer você se achar bom, diferente, né? Ou veja, era tudo escuro, tinha a tampa estava em cima aqui, ó, e ela era grossa, né? Porque a pessoa deseja receber muito, quer tudo para ela mesmo. E aí até remover essa tampa aqui, ó, e tirando essa grossura dessa tampa, transformar ela em doação, entender esse processo é difícil, é preciso muita madrugada, muito esforço, às vezes não é fácil, né? Mas em compensação, o que que acontece? A pessoa ela vai entendendo o processo, né? Ela vai entendendo o processo, ela vai entendendo que ela está passando por um processo que é natural, ela passa por esse processo e que aos poucos, esse cria aqui que era tão escuro, ele vai mudar, ele vai sendo clareado, mas para ele ser clareado, ele vai ter que passar por um processo que muitas vezes é dolorido, porque não é fácil, tá vendo? Ó, a gente já começou uma gradação aqui, ó. Então começa a limpar, os sonhos começam a mudar, as ideias sobre a Shem começam a mudar, os amigos começam a mudar. Eu agora tenho a obrigação de não viver uma religião externa, uma religião onde eu possa vestir tal roupa, fazer tal ato. Não, agora a minha responsabilidade é aprender com a Hashem como que eu vou ser igual a ele, como que eu posso me tornar um doador, como que essa luz ela vai ser refletida aqui de baixo, aqui, né? Aqui de baixo ela vai jogar a luz aqui para cima, vai refletir aqui e essa luz agora vai aparecer aqui na minha vida. Aí o que que acontece? Conforme Deus ele vai aparecendo, isso aqui é uma metáfora, tá, gente? A gente entender a luz aqui, mas é a luz da doação. Então, conforme Deus vai aparecendo, a gente vai sentindo a sombra do eterno, não é? Deixa eu pegar uma imagem, eu tenho uma imagem aqui muito boa para a gente representar. A gente vai vendo a luz do eterno, ele vai se aproximando, como ele é só luz, nós somos só recepção, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer isso aqui, ó. Então a gente vai ter algo acontecendo dentro da gente, e é isso aqui, ó. Vai fazer sombra, tá vendo? Ó, olha lá, a sombra, tá vendo? A sombra ela vai se refletir no que a gente vê através desse cérebrozinho aqui, tá vendo? A gente vê a luz, tudo que a gente tem nos nossos receptores, nosso coração, nossa mente. Aí esses são os problemas que vão acontecer. Ih, não sei quem falou mal de mim. Caramba, pô, a pessoa não podia ter falado. Mas o que que é? É o Eterno se aproximando e mostrando para você, olha, você está preocupado com o que as pessoas falam de você? Você tem que se preocupar com o que a luz acha de você, o que está dentro do seu coração, da sua mente. Não se preocupe, né? Ah, e a gente começa a julgar as pessoas. Olha, fulano de tal, não está guardando um X, não está fazendo aquilo. Aí, ó, tá vendo? É a sombra eterna mostrando para você essas coisas ruins que tem dentro de você. E entre outras coisas que a gente sabe que existe. Quando eu falo um monte de coisa ruim, quando eu ataco o meu próximo, quando eu não controlo a minha língua. Então, ó, tudo isso é a sombra. O eterno está te mostrando. Quando chegar do outro lado, a gente não vai poder falar assim, ah, Eterno, eu não sabia. Sabia sim, sabia sim. Então, é como o Caim, né? Lá na história do Ravel, e Deus falou, olha, o desejo está na tua porta, eu estou fazendo sombra para você fazer a sua correção. Agora, se você vai atrás da sombra ou vai atrás da luz, vai atrás da doação ou da recepção, já é com você que tem que ver o que você vai fazer. E aí você vê que tudo que acontece com a gente é por causa da tela, tá vendo? Se nós somos só amor, na verdade a gente nem julgaria as pessoas de forma ruim, né? A gente sempre julgaria de uma forma melhor possível, mas nós
contando com a proteção dessa luz, com essa luz de doação. Mas, né, nós sempre julgamos as pessoas da pior forma possível. Ou às vezes não, né? Depende da situação. Então, veja, todo e qualquer problema que for surgir na nossa vida é a luz que vai vir, tá vendo? Essa luz, ela faz uma sombra e o que acontece? Quanto mais a sombra, a luz se aproxima, mais sombra nós temos, tá vendo? A luz também poderia vir daqui e fazer outra sombra para cá, ou para o lado, ou para esse lado, depende do nível da alma da pessoa. Mas se a luz estiver aqui em cima, ela não faz sombra. Né? Ela não faz sombra, ela está em cima. Ela está na parte aqui, ó, não tem sombra, quer dizer, o Senhor tomou conta da minha vida, agora eu sou doação igual a Ele, então não tem mais sombra. Então essas sombras aqui vão ser apagadas. Mas enquanto houver sombra, e há muita sombra, porque são 613 questões dentro da nossa alma, que a gente tem que mudar, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender, e lógico que isso vai doer um pouquinho, né? Ninguém gosta de ser confrontados nas questões. O Eterno, o próprio Eterno, vai confrontar a gente a todo momento. E por quê? Porque ele quer que a nossa alma seja salva para que ele possa trazer essa luz de raçadinha aqui, tá vendo? Ó, iluminar aqui, iluminar aqui. Cada uma dessas sefirotes, elas vão ter que ser tratadas de uma forma muito séria. A gente está falando de Kabbalah, uma metodologia de conserto de alma, uma metodologia de amor. E aí a gente vai agora rezar o Hashem, Hashem, muda o meu filho. Faz tudo, por favor, mas conserta a minha alma, porque eu preciso desse conserto. E aí a gente vai iluminando devagarzinho, né? Tem hora que a tela não vai querer deixar a luz entrar, vai vir um egoísmo, a gente vai passar por um processo um pouco difícil, vai chorar, não é? Vai passar por processos que são bem duros, porque a sombra ela tem mesmo, não tem jeito. Todos nós somos pecadores, né? Não somos 100% doação, somos recepção. A luz não passa, ó. Ela não passa de jeito nenhum. Por quê? O que está aqui é o desejo de receber para si mesmo, o ego. Ele não deixa o eterno entrar, ele não deixa a luz entrar, tá vendo? Não deixa. Ainda que a luz tente, ainda que a luz vai mandar um monte de problemas, vai mandar um monte de situações, ela não vai entrar. Quer ver? A gente pode ver isso na história lá de Bilã, né? Que vai ser estudada para a gente, acho que é pouco, né? Números, está no números 24 ali. A gente tem a história de Balaque e Bilã. Por que que eles não queriam receber o povo de Israel? É uma metáfora para o desejo de receber para si mesmo. Eles eram super poderosos, mais poderosos que Moshe, mas Moshe ele tinha a Torá. Ele sabia como evitar o desejo de receber para si mesmo. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Ou seja, aqui essas 7 nações que são inimigas de Israel, elas são, na verdade, as 7 sefirotes. Não tem nada a ver que Deus odeia nenhum povo, que Deus que vai destruir nenhuma nação, porque Deus ele é doação e ele é amor total. É diferente de Elohim. Elohim é restrição. Aí diz aqui, ó, que Moabe, né, que é da mesma tribo de Ruth, a Moabita, ficou alarmado porque o povo era tão numeroso. E o Moabe temeu os israelitas. Tudo isso são questões espirituais internas que a gente tem que cuidar. E de Hashem para transformar a gente em doação total. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora esta horda lamberá tudo que está ao nosso redor, como um boi lambe a grama do campo. O Balaque, o filho de Zippor, que era rei de Moabe naquele tempo, enviou mensageiros a Balaão, veja, Bilã, filho de Beor Petor,
que está junto ao Eufrate, a terra dos seus parentes, para convidá-lo, dizendo: há um povo que saiu do Egito, que se esconde na terra da vista, está assentado perto de mim. Tudo linguagem do mundo espiritual. Venha então e amaldiçoe esse povo por mim, pois eles são muito numerosos para mim. Talvez eu possa derrotá-los, expulsá-los da terra, pois eu sei que quem você abençoa será realmente abençoado, e quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Veja, o Bilã, ele tinha o poder de amaldiçoar e também de abençoar. Né? Ele tinha esse poder. Né? Quem realmente você abençoa, realmente será abençoado, e quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Quer dizer, olha, a parte negativa também tem esse poder, tá vendo? Os anciões de Moabe e os anciões de Midian, versados em adivinhação, tá vendo? Ó, eles sabiam fazer profecias, ver coisas no futuro, coisas que vocês nem imaginam. Eles partiram, eles foram a Balaão e deram mensagem a Balaque, que mesmo eles não tinham o poder de Balaque. Olha isso. E ele lhe disse: passem a noite aqui, e eu responderei a vocês como Adonai pode me instruir. Assim os dignatários moabitas ficaram com Balaão. A gente já construiu essa história, né? Deus veio a Balaão e disse: ó, vai Bor Elohim. Ó. Que veio a ele foi Elohim. O que esses homens querem por você? Ele tinha falado que ele ia consultar, ó, a Adonai. Ele falou que ia consultar o Eterno, tá vendo? Ó, ele veio aqui, ó. Ele diz: passem a noite aqui e eu responderei a vocês como, ó, Adonai, tá vendo? Ó, Adonai vai falar comigo. Vamos lá voltar para nossa árvore. Olha, eu verei como, né? E o de Rei, o Todo-Poderoso de tudo, vai falar comigo. Não, mas quem falou com ele foi a partir aqui dessa Sefirote, foi Elohim, tá vendo? Elohim, ele começa daqui e ele está aqui nessa Sefirote de Gevurah. Ele falou com ele. Tá vendo? Apesar de não ser o próprio Eterno, é uma consciência, não é? Que vem de cima e que vai falar com as pessoas que estão achando que está seguindo a verdadeira Torá. Mas a Torá dele, a gente vai ver que era diferente. Ó. E aí o que acontece? Com isso, quem vem falar com ele, ó, vai Elohim é o Bilam, né? Ele veio falar, quem veio falar? Ó, Elohim, ó, do lado do julgamento, 86, né? Aí o que acontece? Balaão disse, Deus de Balaque, filho de Zippor, Moabe enviou esses mensageiros. Ele falou com quem? Ele falou com Elohim, ó. Tá vendo? Então ele falou com Elohim e aí começa mais uma vez aqui no 11, ó. Aqui está um povo que saiu do Egito, esconde a terra da vista, vem agora e amaldiçoe para mim, talvez eu possa enfrentá-lo em batalha e expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: vá com eles. Não, não vá com eles, veja. E aí você não deve amaldiçoar o povo, pois eles são abençoados. Aqui, ó, mais uma vez a palavra Elohim. Por isso que as pessoas falam, elas não sabem os nomes envolvidos, elas falam: mas Deus fala que não é para ir, fala que ir, Deus uma hora fala uma coisa, fala outra, mas não é. Aqui é Elohim, não é o Eterno. Tá vendo? Aí ele falou para ele não ir, não vá. O que aconteceu? Balaão levantou-se pela manhã, veja, ele baboquer, ele se levantava de manhã também, olha, ele tinha plena convicção de que estava servindo ao Eterno. E ele disse aos dignatários de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não deixará ir com vocês, ó, não vai deixar eu ir com vocês. Aí a gente está fazendo aqui uma leitura ainda em português, né? Breve a gente vai ler em hebraico, poder entender muito mais coisas. Os dignitários moabitas partiram e foram a Balaque e disseram: Balaão recusou a vir conosco. Veja, eles ficaram assim de boca aberta, como que Balaão era fiel ao seu Deus. Né? Aí continua aqui. Então Balaque enviou outros dignatários, está vendo? Então ele mandou mais numerosos e mais distintos, maiores que o primeiro. Olha, quando o Balaque ele viu que tudo dependia, então, ó, de cascalho
benefícios nesse mundo, e ele viu que Deus tinha mandado mais pessoas maiores, mais quantidade, ele falou: caramba, realmente, Senhor, eu sou teu servo mesmo, o Senhor manda, olha como é que o Senhor me honra, né? E aí eles foram até Balaão e disse: assim diz Balaque, filho de Zipó, por favor, não se recuse vir a mim. Aí continua aqui, ó, olha que você, ele diz: eu recompensarei você ricamente e farei qualquer coisa que você me pedir. Apenas venha e amaldiçoe esse povo para mim. Olha, o Balaque começou a rezar, começou a ter sensações divinas, e ele já tinha recebido a coisa, mas ele falou: não, de repente, sei lá, Deus errou, o Deus, sei, vou conversar com ele. E aí ele respondeu, ó, os oficiais de Balaque: embora Balaque fosse me dar sua casa cheia de prata, óleo e ouro, eu não poderia fazer nada de grande ou pequeno, ao contrário, a ordem, ele está falando aqui, ó, a ordem de Yud Kei Vav Kei, tá vendo? Ó, Yud Kei Vav Kei, ou seja, aqui eu tenho HP, né, que está lembrando muito a palavra penei, face, eu não poderia fazer nada senão os julgamentos do Eterno. Portanto, também, aí agora, ó, passe a noite aqui, deixe-me descobrir o que mais Adonai pode me dizer. Ele está falando que ele está falando com o Deus de Israel, Adonai, mas ele não está falando. Ele não está falando com a Shem, ele falou que ia falar com ele, a palavra davá, o que ele falaria para ele, mas não era. Aí ele continua aqui. Naquela noite veio a Balaão, né? Deus veio, ó, vai bo Elohim, tá vendo? Quem veio foi Elohim. Ele veio a Balaão e disse: se os agentes vieram convidar, você pode ir com ele, mas tudo que eu te ordeno se fará, tá vendo? Então, esse sistema de julgamento, ele falou para ele ir agora, e ele estava pensando que estava falando com o Eterno, né? Quando ele se levantou pela manhã, Balaão selou o seu jumento e partiu com os dignatários moabitas, está vendo? Ele foi com eles.